Lá para cima, com direção do Senhor. Resgatamos nossa Levita Vanessa, uma grande mulher de Deus. Resgatamos esse casal também. Olha os filhos. Eu estou feliz como pastor. O Senhor, como pai, eu tenho certeza. Da mesma forma que eu creio que Deus ele existe e é na minha vida. A felicidade que o Senhor está por ver a sua filha também tomando uma decisão muito importante. Uma pergunta que vai fazer você refletir esse mês de maio inteiro. É uma pergunta que eu sempre faço e os irmãos que andam comigo há 10 anos, evangelista, há 10 anos, Cleide Eduardo, tem mais de 10 anos, a minha mãe, os irmãos que estão há mais de 10 anos comigo, todas as vezes que eu vejo uma pessoa na rua, eu pergunto isso, cara. Se ele tem filho, e ele diz assim, eu tenho. Se você tem filho, se você tem filha, você ficaria feliz de ver a sua filha na situação que você está hoje? Todos eles respondem não. A segunda pergunta, se o seu filho e a sua filha seguissem o caminho que você está seguindo, você queria? Aí ele na hora chora e diz, Deus me livre. É essa a pergunta que eu lhe faço nessa manhã, cara. Se a sua filha for trajar os caminhos que você está hoje, você estaria feliz? Só fique para você. Nós temos que pensar nisso, mas nós temos que pensar nisso, mestre. Nós temos que pensar nisso, irmã Cris. O futuro de Júlia, o futuro de Yasmin está sob o comando de vocês. Se vocês desistem hoje, Yasmin no outro dia para de ir para a igreja. Júlia para de congregar. Porque vocês são uma base. Existe uma base dentro de vocês. Aí enfraquece, não quer. Ah, eu vou um dia, o outro não vou. Eu vou para a festa. Aí todos partem cair. Porque a mãe e o pai não vai. Mas quando a mãe e o pai vai, aí eu vou. Minha mãe vai, o meu pai vai também. Amém? Amém. Vamos para a mensagem, a última mensagem para nós partirmos para o batismo. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia lá em Atos. Todos vocês também que vão se batizar. É a última dúvida que nós temos. Nós já pregamos isso por diversas vezes na igreja. Atos 8, verso de número 26. Atos dos Apóstolos 8. Esse é o último momento para nós mergulharmos. Atos 8, verso de número 26. Fala sobre Filipe e o eunuco. Por que, pastor, esse texto? Porque a maioria de nós, a maioria de vocês, e vieram também algumas perguntas a nós. Pastor, eu ainda, se eu bebo, eu posso me batizar? Pastor, mas eu ainda fico lá atrás fazendo algumas coisinhas de errado, eu posso me batizar? Pastor, eu ainda xingo, eu ainda fico sem paciência no meu trabalho, eu posso me batizar? Vou tirar a dúvida agora. Atos dos Apóstolos 8, verso de número 26. Diz assim: mas o anjo do Senhor falou a Filipe. Falou a quem? A Filipe. Falou a quem? Filipe. A Filipe. Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. O eunuco de Etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e sentado na sua carruagem ia lendo o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Olha que interessante. Filipe correu e ouviu que um homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? E ele respondeu: como podereis entender, a não ser que alguém me ensine? É o que nós estamos fazendo agora. E pediu a Filipe que subisse e assim sentasse na carruagem. A passagem da escritura que estava falando e ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro,
E como cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Ele estava falando de Jesus Cristo. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Ele era inocente, igreja. Quem relatará a sua geração? É uma pergunta. Porque a sua vinda é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Felipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Felipe passou a falar. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água? O que me impede de ser batizado? Muitos de vocês me perguntam: pastor Van, o que é que me impede de eu ser batizado? A resposta está aqui agora. E Filipe disse: é permitido, se creres de todo o teu coração. E ele respondeu: creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem. E descendo ambos às águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Amém, igreja, olhem para mim rápido. Eu vou ser rápido, breve e objetivo. A pergunta que muitos fazem, irmão antes, evangelista Dilson, irmão Nivaldo: o que é que eu preciso fazer para ser batizado? É crer. E a pergunta que eu faço a vocês nesta manhã: vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então nada impede vocês de ser batizados. Pastor, mas eu ainda faço algumas coisas erradas. O Espírito Santo que vai tomar conta de vocês irá incomodar vocês, e vocês não farão mais aquilo que estava incomodando vocês. É tão importante que a Bíblia diz que Filipe foi tomado e o Espírito Santo incomodou ele. Vai, desce, sai de Jerusalém, vai para Gaza, porque lá vai ter um rapaz que vai estar lendo o livro e ele está em dúvidas. Que dúvida é essa, pastor Van? Ele está em dúvida das Escrituras. Como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém vai sentar a ensinar se não tem ninguém que ensine? Como é que eles vão entender das Escrituras se alguém não para ensinar? Como é que eu vou cobrar algo se eu não ensinei? Aí Filipe disse: espera ainda, estou eu descendo, estou eu indo. A Bíblia diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías. Rapaz, espera ainda. A igreja já sabe como é que o pastor Van prega. Eu gosto de mostrar a cena. Você imagine Filipe sendo conduzido, meu irmão. O irmão veio da areia branca, né? Também, né? Tá grande. Diácono, né, senhor? Presbítero. Glória. Glória. Presbítero, o nome do senhor? Não. Flauber, não é isso? Não, Flauberto. Presbítero Flauberto. Preste atenção. Aí a Bíblia diz que Filipe, ele está do lado da carruagem, para ele acompanhar a carruagem. Por quê? Porque enquanto ele caminhava, alguém estava na carruagem, lendo a palavra e não estava entendendo. Imagine o profeta, o diácono Filipe, acompanhando uma carruagem de um lado para outro, e o eunuco lendo a Bíblia e não entendia. E a Bíblia diz que ele estava correndo e dizendo: ei, olhe para mim, você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ele disse: eu não tenho como entender, porque não tem ninguém que pregue para mim. Pare a carruagem agora que eu vou lhe explicar. Pare agora a carruagem que eu vou explicar o que está escrito aí em Isaías. Que livro vai mencionar aquele que estava lendo? Isaías. Falando sobre quem? Jesus Cristo. Aquele que foi calado como ovelha tosquiada para o matador. Calado sem fazer nada. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Mas ele foi caladinho. Meu pai,
calado. Mudo. Era inocente, mas ficou calado. A Bíblia diz que Filipe para ainda. Eu vou lhe explicar o que está escrito aí. Quando ele começou a explicar, aí o eunuco faz uma pergunta a ele. O eunuco não podia ser salvo. O eunuco não podia entrar nos templos. O eunuco não tinha condições nenhuma. Ele não podia, biblicamente, de entrar. Mas a Bíblia diz que o eunuco pergunta a Filipe: ô Filipe, já que você me explicou a palavra em Isaías, o que é que eu preciso para ser salvo? O que é que eu preciso para fazer parte do reino? O que é que eu preciso fazer para sentir essa presença que vocês estão sentindo? A Bíblia diz que você crê. A primeira resposta, minha irmã Josefa, que ele disse, eu creio. Mas você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele disse, eu creio. Então se você crê, para a carruagem agora. Desce da carruagem agora. A Bíblia diz que ambos descem da carruagem. E aquele pouquinho de água que tinha no caminho, ele batiza o eunuco naquele mesmo momento. Glória a Deus, aleluia. Aí eu pergunto a vocês, Giovana, Adriana, Vanessa, David, Edson e Dion, nada impede vocês de serem batizados. Nada. Por quê? Porque vocês creem. Se vocês creem, vocês serão batizados nessa manhã. Essa é a pergunta que o pastor Juan faz para vocês. No meio dessa igreja, dessa multidão que está aqui, vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então vocês serão batizados nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Pastor, me explique mais uma vez, vou lhe explicar. Uma certa vez Paulo estava assim dentro da prisão, da cadeia. A Bíblia diz que chegou o dia da salvação do prisioneiro. A salvação, perdão, do carcereiro. A Bíblia diz que o Senhor, Ele mesmo desce um terremoto. E quando Paulo e Silas um orava e o outro louvava, a Bíblia diz que o próprio Senhor desceu na prisão e houve um terremoto perto da meia-noite. A Bíblia diz que o carcereiro que estava lá dentro disse assim: agora vocês vão sair daqui, os prisioneiros saíram, eu vou tirar a minha vida. Paulo olha para ele: não precisa tirar a sua vida não, porque ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui dentro, não precisa tirar a sua vida. A Bíblia diz que quando ele fala isso, ele pergunta, o carcereiro pergunta: ô Paulo, ô Silas, o que é que eu preciso para ser salvo? Aí ele diz a ele: você crê? Se você crê, você e a sua casa servirão ao Senhor. A Bíblia diz, nós só lemos e só pregamos até aqui, Bruna Roberta, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas há um relato de Diaconisa que diz detalhadamente, gostoso de se ver, que depois que a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a Bíblia diz que a família dele se reúne e o carcereiro e a família é batizado. Ou seja, a salvação também para o carcereiro. Detalhe, ele não fez curso. Detalhe, ele não fez mais nada. Ele somente crê. Às vezes tem alguém aqui no meio de nós: ah, pastor, eu não estou nem preparado, eu nem trouxe nenhuma roupa para entrar na piscina. Eu não tem problema não, eu dou até minha bata se você quiser se batizar hoje. Nada impede de você se batizar. Nada impede. Pastor, eu ainda faço, eu ainda estou devendo. Pastor, eu ainda fumo. Pastor, eu ainda bebo. Pastor, eu ainda estou com o meu casamento assim. É para isso que existe o batismo, para te fortalecer, para fortalecer vocês em Cristo Jesus, para permanecer vocês de pé. É por isso que Ele nos trouxe aqui nessa manhã, para dizer para vocês que não se batizar nessa manhã, não existe condenação nenhuma para vocês. A partir do momento que você crê, a partir do momento que você está entregando a sua vida para Ele, a partir do momento que você está fazendo uma nova aliança com Ele, está morrendo um novo homem, está morrendo uma nova mulher, está fazendo uma nova história sobre a vida de vocês. Fica de pé, toda a igreja. Nenhum de vocês pode continuar. Glória a Deus. Nenhum de vocês, Dion,
Edson, David, Belezinha. Eu sempre tô tocando com você, viu? Adriana e minha filha Giovana. Nenhum de vocês eu estou implorando para fazer. Eu faço a última pergunta nessa manhã. Nenhum de vocês eu estou implorando ou pedindo para que vocês se batizem. É algo que vem de dentro. É algo que vem do Espírito. É algo que está dentro de vocês. Preste bem atenção. Não é com força. Não é com violência. Não é, é um emocionalismo. Eu tenho que fazer porque o fulano está fazendo. Não. Não faça. Não faça. Esse é o seu momento. Esse é o momento de vocês. Amém? Vocês estão cientes? No meio dessa multidão toda do que vocês estão fazendo. Está ciente, Dion? Está ciente, Moedes? Está ciente, David? Está ciente, Vanessinha? Está ciente, Adriana? Está ciente, Giovana? Daquilo, da responsabilidade, daquilo que vocês estão carregando, da responsabilidade que vocês estão tendo com o Senhor. Não com o pastor Van, mas com as Escrituras e com o próprio Deus. Amém? Nesse momento vocês vão estar se recolhendo para se vestirem. Está em quantos? 6? Então vai em 3 e 3. Pode ser? Amém, igreja? Como a quantidade de pessoas foram maior, algumas vagas não deram, Deus é bom. Ou seja, vamos fazer primeiro pelos homens? Não é isso? Primeiro os homens vão se trocar. Pastor, mostra onde é. Lá o homem mostra lá onde é. Depois vai fazer a troca da barca, né? Cadê o Beruvan? Tá, o Beruvan hoje, para algumas pessoas que chegaram depois, hoje o Beruvan ele já aprendeu a fazer a ceia, a preparar a ceia, as frutas, o suco, e ele estará hoje, nessa manhã, aprendendo também. A Bíblia diz que nós temos que fazer discípulo. Ele estará junto com o pastor Van, dentro da piscina, para estar junto comigo, me auxiliando ao batismo. Por que, pastor Van? Porque um dia, quando o seu pastor não estiver, vai ter alguém que esteja apto também para fazer a ceia e fazer o batismo. Sempre, aqui na teologia, não tem só o pastor, existem pessoas capacitadas para fazer aquilo que o pastor também faz. Futuramente, o Ovelho Wes vai aprender, futuramente, as mulheres vão aprender, o irmão Arival aprende, o nosso irmão Flávio aprende, para que venha sucessivamente além. Pastor, se eu não for mais da igreja do Senhor, mas aprendeu e leva adiante. Amém, igreja? Não tem mágoa nem demagogia de ninguém. Então vamos.